Muito bem, amigos, de volta com o Direito Nosso de Cada Dia, sempre pela Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Toda a região metropolitana de Campinas, 3 milhões de habitantes recebendo o sinal da Rádio Brasil. Érica Araújo. Pois não, Érica. E agora nós iremos conversar com o Dr. Vinícius Wag, ele que vai comentar um pouco sobre direitos de passageiros de avião. Quando acontece o cancelamento, o adiamento, o que fazer? Os voos de avião, que coisa, hein? Doutor Vinícius Wag, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Avião já foi um negócio mais honesto, né? Viajar de avião já foi um negócio mais simples, né? Parece que agora eles estão descobrindo maneiras para nos punir nas viagens, fora os assentos horríveis que eles apresentam, né? Quais são os problemas principais, ou quais são as mudanças, quais são os direitos, os deveres dos passageiros de avião, meu caríssimo Dr. Vinícius? Bom, é uma relação, é um contrato, né? Um contrato à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É importante que todo passageiro saiba disso. O CDC o protege, né? Nas questões que estejam relacionadas a esse tipo de serviço, a esse tipo de negócio, né? É um contrato em que a expectativa natural é chegar no destino que foi escolhido de modo seguro e em horário acertado, né? Verdade. E justamente com relação a quando as coisas acontecem diferentes disso, ou seja, chegar de modo seguro e chegar no dia e na data esperada, né? O desdobramento acaba sempre tendo um traço mais jurídico, né? Ou seja, as pessoas começam a justamente buscar seus direitos. Falam, bom, é hora para ter chegado no meu endereço para uma reunião às 14 horas, não consegui embarcar, só consegui embarcar no dia seguinte. Sim. Eu era para ter chegado às 2 horas da tarde, cheguei às 16 horas da tarde, perdi uma reunião. E qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade da companhia nesses casos? A responsabilidade, à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é a responsabilidade objetiva, né? O consumidor, numa situação que nem essa, ele tem direito à ampla reparação do dano. Sim. Ou seja, todo o dano que foi trazido, por exemplo, em razão de uma pessoa que não conseguiu embarcar. Trago como exemplo um evento que ocorreu agora, indesejado até para as companhias aéreas também, mas verdadeiro, ou seja, das pessoas que não conseguiram embarcar da Argentina, né, de Bariloche para todos os cantos do Brasil, não conseguiram, e as pessoas ficaram lá 2, 3, 4 dias. Né? Houve uma nevasca lá também, acho que histórica, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho um amigo que levou 25 horas para sair de Bariloche, para chegar em Buenos Aires de ônibus. Diz que o ônibus ia a 20 km por hora, doutor. Pois é. E isso é um outro aspecto. Ou seja, bom, respondendo a sua pergunta... Não, mas ele estava de avião, não tinha avião. Ele acabou optando pelo ônibus. Pois não, desculpe. Imagina, de forma alguma. Então as pessoas têm direito, ou seja, os consumidores têm direito a ampla reparação numa situação que nessa. Deve ser reparado por todo o dano causado. Sim. Então se a pessoa perdeu eventualmente uma reunião, tem direito eventualmente a se discutir lucro cessante. Se a pessoa perdeu o seu horário de lazer, eventualmente tem direito a dano moral. Né? E isso o judiciário tem reconhecido de forma implacável esse direito, e até inclusive como questões como a de Bariloche, que você tem um evento, né, que você tenha uma questão da natureza, mesmo assim, via de regra, os tribunais brasileiros têm entendido como responsabilidade, ou seja, risco, né, o risco da atividade da companhia aérea é um risco que faz parte do seu negócio. Sim. E por ser, ela responde justamente por esses desdobramentos. E só acrescento e termino. E isso pode ser aumentado na medida em que as questões auxiliares a empresa não der vazão. Exemplo, não dá um lanche, não dá acomodação, não dá um serviço de internet para as pessoas, então, quer dizer, não tem informação acerca do problema, quer dizer, isso é também o que vai, muitas vezes, definir a extensão do dano. As companhias já foram boas nisso, hein? Porque me parece que é difícil você ter uma contrapartida nesse aspecto que o senhor acaba de narrar, né? Essa contrapartida de um lanche, isso, aquilo. O passageiro tem que espernear muito para conseguir essas coisas hoje, né? Ou o senhor acha que não, isso com esse novo posicionamento das companhias, isso vai melhorar ou já melhorou?
eu acho que existem questões, existem problemas, eu acho que tem situações em que percebe-se esse desleixo. Eu mesmo tenho algumas ações nesse sentido, e o que a gente percebe é que realmente essas obrigações acessórias que estão em volta do problema, muitas vezes aumentam em muito a extensão do dano. Imaginemos situações que tem crianças que não conseguem se alimentar, não há informação se a pessoa tem que ficar no aeroporto, volta para o hotel, pega um hotel às suas expensas, tem um hotel que é cadastrado da companhia aérea, quer dizer, tudo isso aumenta muito o desgosto, a aflição e o problema, né? Então nós temos problema. Realmente existem inúmeras disputas judiciais no Brasil por conta disso, e por maus tratos. Agora, também existe do lado das companhias quem realmente se esforça, quem realmente vem fazendo um trabalho importante. Esse tipo de situação não é algo novo no mundo e não é algo novo quando trabalhamos as questões de relações de consumo. Podemos dizer que isso é um mini plano de crise, né, que tem que ser estabelecido pela companhia, que quando bem feito, bem executado, o resultado é extremamente exitoso. As companhias, não só na aviação, mas todas as companhias que realmente, quando tem uma situação de emergência e tem um plano B para ser executado, isso diminui muito o desgaste do consumidor e certamente também mitiga muito os riscos que a empresa passa a ter no futuro. Com certeza. Doutor Vinícius Warg, me diga uma coisa, eu percebi no release que nós temos aqui, que a produção separou, que existe uma espécie de um escalonamento no caso de problemas de embarque, que leva em conta o período. A partir de 1 hora, deveria ter o que? Internet, telefonemas, questões relacionadas à comunicação, depois à alimentação, acomodação. Existe uma regra para isso, é isso? Existe. Na verdade, isso já é uma norma da ANAC. Sim. A ANAC é uma agência nacional de aviação civil, né? É um órgão governamental que regula as relações, né, os transportes aéreos. E ela editou uma resolução que, salvo engano, isso é fácil de ser encontrado na internet ou nos PROCONs, para as pessoas que quiserem buscar isso de informação através de um manual, mas há na internet, há também nos PROCONs, né? Eu acho que é a resolução 141 da ANAC, e ela estabelece lá, a ANAC, querendo disciplinar um pouco mais essa questão, estabeleceu lá que na primeira hora a pessoa tem que receber comunicação acerca do atraso do voo, acima de 2 horas a empresa já deve dispor lanche, bebida, e acima de 4 horas tem que já obrigatoriamente acomodar e dar hospedagem às pessoas. Muito embora essa resolução da ANAC traga um pouco de tratamento, eventualmente pode ser que em algum caso a gente possa pensar em uma exigência um pouco maior que essa. A gente nunca pode esquecer que, independente da regra da ANAC, existe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve ser observado de maneira prioritária, antes mesmo até da própria resolução da ANAC. Mas vão se complementar. Certo. Caríssima Érica. Nós temos uma pergunta de um ouvinte, comentou aqui na página da Rádio Brasil, espero que o entrevistado consiga responder. É referente a pacote de agência. Ela disse que comprou um pacote com agência, com hotel incluso, e quando chegou no local não tinha alguns serviços como TV e internet. O que ela pode fazer? Como ela pode recorrer? Tá aí, doutor. Não, tranquilo. Acho que vou conseguir ajudar. Bom, o importante é o seguinte, em relação de consumo, tudo que é ofertado, é importante o consumidor, ela, ter essa informação e quem estiver nos ouvindo. Quando há uma oferta no mercado de consumo, essa oferta passa a ser o que a gente chama, ela tem caráter integrativo, ela integra o contrato. Dou um exemplo para ajudar. Pague 2, leve 3. Isso é uma oferta feita pelo mercado e quando alguém ofertou dessa maneira, ele é obrigado a cumprir. Vamos agora fazer uma transferência para o problema da consumidora, né? Quando ela comprou o pacote, tinha lá que ela tinha serviço, por exemplo, de TV a cabo e Wi-Fi. Chegando lá, ela não tinha esses serviços. Essa oferta feita pela agência e pelo hotel passaram a integrar o contrato de turismo dela, ou seja, tem que ser dado esse serviço, né? Como não foi dado, ela tem possibilidade agora de rediscutir seu contrato. Isso pode ser discutido no PROCON de sua cidade, pode ser rediscutido, obviamente, inicialmente, tanto quanto a agência como com relação ao hotel. E se não houver uma saída a contento, obviamente, a pessoa também pode levar essa questão para o judiciário. Perfeito, tá aí. E com relação à bagagem perdida, como é que fica essa história? O que eu tenho dentro da bagagem, o valor presumido, se caso houver necessidade de indenização, como é que se prova o que tem dentro de uma bagagem e como é que é tratado isso pela justiça hoje?
Na verdade, a questão de bagagem teve uma modificação agora, uma decisão do STF, né? Até então, o Pacto de Varsóvia e o Pacto de Montreal, havia uma prevalecência do entendimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que trabalhava com ampla reparação, ou seja, com a reparação integral, e agora há uma modificação do entendimento. A STF entendeu que, na verdade, há uma limitação, e há uma limitação feita nos moldes, do Pacto de Varsóvia e de Montreal, ou seja, esse vai ser o limite que se tem. Né? O que se pede em circunstâncias quando se tem grande valor, e há uma orientação nesse sentido, e é importante que o consumidor o faça, é quando ele vai levar alguma coisa de valor importante, que ele declare isso. Isso ajuda muito no momento dele discutir. Ou seja, antes do embarque, que ele declare o que tem lá dentro, quando tem um grande valor, justamente para que quando, se tiver realmente alguma supressão disso, tiver alguma furto daquela situação, isso facilitará ele bastante no momento de reivindicar isso da companhia aérea. Muito bem, meus amigos, nós tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Vinícius Warg, especialista em direito do consumidor, que hoje com certeza prestou um grande serviço aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação no Direito Nosso de Cada Dia, caríssimo Dr. Vinícius Warg. Imagina, eu que agradeço suas palavras, agradeço seus elogios, de forma alguma, mas foi um prazer falar contigo e falar com todos os ouvintes. Fico à disposição e um bom dia a todos.